O relógio marcava poucos minutos antes da meia-noite, quando o avião começou a perder altitude de forma anormal sobre as montanhas escuras da Colômbia. Dentro da cabine, o silêncio não era absoluto, mas era pesado. Alguns jogadores dormiam, outros ouviam música, outros conversavam sobre a final histórica que disputariam em poucas horas. De repente, as luzes piscaram, o motor falhou, e então, apenas o som do vento cortando a fuselagem enquanto a aeronave deslizava no vazio. Não houve explosão no ar. Não houve aviso dramático de cinema. Houve algo muito mais cruel. Consciência. Consciência de que algo estava terrivelmente errado. Naquele instante final, muitos entenderam, e o mundo jamais seria o mesmo. O impacto veio na escuridão, contra a encosta fria de uma montanha que poucos sabiam nomear. O silêncio que se seguiu foi quase sobrenatural. Ali terminava o sonho de um clube inteiro. Ali começava uma das maiores tragédias da história do futebol. Será que foi realmente um acidente? Horas antes, o clima era completamente diferente. O avião havia decolado com esperança, orgulho e uma sensação quase irreal de conquista. Um time que poucos anos antes lutava para existir agora, estava prestes a disputar a final de um torneio continental. Jogadores jovens, outros experientes, jornalistas animados, membros da comissão técnica sorrindo. Era a viagem mais importante da vida de muitos deles. Mas ninguém estava preparado para o que viria. Enquanto o avião cruzava o céu noturno, alguns jogadores falavam com familiares pelo celular antes da decolagem final. Prometiam voltar com a taça. Prometiam fotos, comemorações, histórias para contar aos filhos. Você consegue imaginar o peso dessas últimas mensagens? Palavras simples que horas depois se tornariam despedidas definitivas. Para entender a dimensão daquele voo, é preciso voltar no tempo. Voltar para uma pequena cidade do sul do Brasil, onde o futebol não era apenas esporte, era identidade. Chapecó sempre viveu entre o trabalho duro e os finais de semana no estádio. O clube nasceu humilde, distante dos grandes centros, sem o glamour das potências nacionais. Durante décadas, lutou contra dificuldades financeiras, rebaixamentos, incertezas. Era um time acostumado a sobreviver. Nos anos mais difíceis, o clube quase desapareceu. Dívidas acumuladas, elencos desmontados, torcedores temendo o fim definitivo. Mas havia algo diferente naquela comunidade. Uma insistência quase teimosa. Uma fé silenciosa. Mais adiante, você vai entender por que isso é importante. A reconstrução começou de forma discreta. Dirigentes apostaram em planejamento. Técnicos acreditaram em jogadores desacreditados por outros clubes. Jovens viram ali a chance que ninguém mais oferecia. E passo a passo, o impossível começou a acontecer. A cada acesso conquistado, a cada vitória inesperada, o nome da Chapecoense começava a ecoar além das fronteiras do estado. Você consegue imaginar o que significava para aquela cidade ver seu time subir divisões sucessivas enfrentando gigantes do futebol brasileiro? Não era apenas esporte, era afirmação, era orgulho, era prova de que o improvável podia acontecer. Quando finalmente alcançaram a elite do futebol nacional, muitos acreditaram que seria apenas uma passagem breve, mas o time surpreendeu. Jogava com coragem, com intensidade, sem medo de camisas pesadas. O verde do uniforme passou a simbolizar resistência. O estádio lotava. Crianças vestiam a camisa com brilho nos olhos. O clube se transformava em símbolo de superação. Então veio a campanha continental. Jogos tensos, viagens longas, adversários experientes. Cada fase vencida parecia um roteiro de cinema. Gols no último minuto, classificações dramáticas, defesas milagrosas. O que aconteceu depois mudou tudo. A classificação para a final foi celebrada como título antecipado. A cidade parou. Fogos de artifício, buzinaços, lágrimas, jogadores foram recebidos como heróis.
Muitos deles nunca tinham vivido algo semelhante. Alguns haviam sido dispensados por outros clubes, outros estavam ali desde divisões inferiores. Agora, estavam prestes a disputar a partida mais importante de suas vidas. Na véspera da viagem, familiares se reuniram, abraços demorados, fotos para registrar o momento, promessas de comemoração na volta. Existe algo que quase ninguém sabe. Alguns jogadores carregavam lesões leves, dores ignoradas pela importância da partida. Outros estavam exaustos pela sequência de jogos, mas ninguém cogitava parar. O sonho era maior que qualquer cansaço. A delegação embarcou com jornalistas que contariam ao Brasil aquela final histórica. Profissionais experientes, jovens repórteres realizando o maior trabalho da carreira. Havia uma energia de missão coletiva. Todos sabiam que estavam escrevendo uma página inédita do futebol sul-americano. E então, no céu escuro da Colômbia, os sinais começaram. A aproximação demorava. O piloto informou que precisava aguardar autorização para pouso. Outro avião tinha prioridade. O combustível estava calculado no limite. Minutos se passaram, e mais minutos. Dentro da cabine, ninguém imaginava o que acontecia no painel de controle. Essa parte é fundamental. O combustível não era suficiente para longas esperas, e cada volta no ar significava menos chance de chegar ao destino. Mas os passageiros não sabiam disso. Alguns já cochilavam. Outros olhavam pela janela, tentando enxergar as luzes da cidade. Você consegue imaginar estar a poucos quilômetros do destino, sem saber que o tempo estava se esgotando? Quando os motores começaram a falhar, não houve anúncio alarmista. Houve apenas a percepção gradual de que algo estava errado. O barulho mudou. O avião começou a planar. Um silêncio estranho tomou conta. E é aqui que a história fica mais sombria. O impacto contra a montanha foi devastador. A fuselagem se partiu, corpos foram arremessados, a vegetação densa dificultou o acesso imediato das equipes de resgate. A chuva fina tornava tudo ainda mais cruel. Sobreviventes, poucos, tentavam entender o que havia acontecido. Alguns chamavam pelos colegas, outros lutavam para permanecer conscientes. O mundo só começou a entender a dimensão da tragédia horas depois. As primeiras notícias eram confusas. Queda de avião, time brasileiro a bordo, informações desencontradas. Familiares acordados de madrugada por telefonemas desesperados. A esperança oscilava entre a negação e o medo absoluto. Em Chapecó, a madrugada virou vigília. Torcedores se reuniram em frente ao estádio. Alguns rezavam. Outros choravam sem acreditar. Como um sonho tão bonito poderia terminar assim? O que descobriram depois foi assustador. As investigações iniciais apontaram para uma possibilidade perturbadora: falta de combustível. Como um voo internacional poderia decolar no limite? Por que não houve abastecimento extra? Por que não foi declarado emergência antes? Perguntas começaram a surgir, e cada resposta parecia abrir novas dúvidas. Enquanto isso, hospitais colombianos lutavam para salvar os poucos sobreviventes, jogadores gravemente feridos, membros da tripulação em estado crítico. Cada boletim médico era acompanhado com o coração suspenso. O mundo do futebol se mobilizou. Mensagens de solidariedade vinham de todos os continentes. Mas por trás da comoção, crescia uma inquietação silenciosa. Será que foi realmente um acidente? Ou houve negligência? Erros evitáveis? Decisões que jamais deveriam ter sido tomadas? A tragédia não foi apenas esportiva, foi humana. Pais perderam filhos, filhos perderam pais, esposas ficaram viúvas da noite para o dia. Crianças que esperavam ver seus heróis em campo passaram a ouvir seus nomes em listas de vítimas. E ainda assim, mesmo no meio da dor, algo extraordinário começou a surgir. Clubes rivais ofereceram jogadores por empréstimo gratuito, federações prestaram homenagens. O adversário da final declarou o título simbólico ao time brasileiro, um gesto que comoveu o planeta. Mas antes de falar de legado, é preciso voltar àquela noite fria na montanha, porque ali,
Entre destroços e silêncio, ficaram perguntas que até hoje ecoam. Por que arriscar tanto? Quem autorizou aquele plano de voo? Havia pressão financeira? Havia confiança excessiva? Mas isso não é tudo. Relatórios técnicos revelariam detalhes minuciosos. A autonomia exata da aeronave, cálculos de combustível, comunicações com a torre de controle. Cada segundo reconstruído como peça de um quebra-cabeça trágico. Especialistas analisaram gravações. Peritos examinaram os restos do avião. A verdade técnica começou a tomar forma. E ainda assim, para as famílias, nenhuma explicação seria suficiente, porque nenhuma planilha devolve vidas. Nenhum laudo apaga a imagem daquela última despedida no aeroporto. Você consegue imaginar acordar para realizar o maior sonho da sua carreira e nunca mais voltar para casa? Essa pergunta ficou suspensa no ar, como o próprio avião, minutos antes da queda. A história da Chapecoense não começou naquela noite, mas foi ali que ela se transformou em algo maior que o futebol, um símbolo mundial de perda e resiliência. Um lembrete brutal de como a glória e a tragédia podem caminhar lado a lado. E enquanto o mundo chorava, uma cidade pequena precisou encontrar forças para enterrar seus heróis. A reconstrução parecia impossível. O elenco estava devastado, a comissão técnica praticamente inexistente, a estrutura emocional da cidade em ruínas, mas no fundo daquela dor coletiva começava a nascer algo que ninguém previa, uma nova pergunta, um novo desafio: como continuar? Fique até o final, porque a resposta não é simples, e o que aconteceu nos dias seguintes revelou uma força que poucos imaginavam existir. Nos dias seguintes, a cidade acordou como se estivesse presa em um pesadelo que se recusava a terminar. O estádio, antes palco de gritos e celebrações, transformou-se em um mar de velas, flores e camisas verdes estendidas no chão, molhado pela chuva fina do sul. O silêncio era interrompido apenas por choros contidos e orações sussurradas. Como se enterra um time inteiro, como se despede de um sonho coletivo, os corpos começaram a chegar em voos militares, cada caixão envolto por bandeiras, cada nome anunciado pelo sistema de som como um golpe no peito da multidão. Familiares caminhavam apoiados uns nos outros, tentando se manter de pé diante de uma dor que parecia impossível de suportar. Você consegue imaginar reconhecer alguém que, dias antes, sorria em entrevistas, prometendo voltar com a taça? O velório coletivo foi transmitido para o mundo inteiro. Chefes de Estado, dirigentes esportivos, jogadores famosos, todos lado a lado, com torcedores anônimos. Mas ali, diante dos caixões alinhados sobre o gramado, não havia celebridades. Havia filhos, maridos, irmãos, amigos, e é aqui que a dimensão humana ultrapassa qualquer manchete. Enquanto isso, na Colômbia, investigadores trabalhavam quase sem descanso. A caixa preta foi analisada segundo cada segundo de áudio gravado na cabine. As últimas conversas do piloto, os pedidos de prioridade, a tensão crescente na voz, ao perceber que o combustível estava no limite absoluto, o silêncio final antes do impacto. O que descobriram depois foi assustador. Os dados confirmaram o que muitos temiam. O voo foi planejado com combustível exato para o trajeto, sem margem segura para imprevistos. Nenhuma reserva adequada, nenhuma alternativa real em caso de atraso. Um risco que, na prática, transformava qualquer espera em uma roleta russa aérea. Mas ninguém estava preparado para o que viria. A empresa aérea responsável começou a ser investigada por possíveis irregularidades. Documentos surgiram indicando práticas arriscadas anteriores, autorizações questionáveis, pressões financeiras. O nome da companhia passou a ser associado não apenas a um erro, mas a um possível sistema de negligência. Será que foi realmente um acidente? Ou uma sucessão de decisões perigosas que mais cedo ou mais tarde levariam a uma tragédia?
Familiares exigiam respostas. Advogados se mobilizavam. Processos internacionais começavam a tomar forma. A dor se misturava com indignação, porque, para muitos, a ideia de que tudo poderia ter sido evitado era ainda mais insuportável do que o próprio acidente. Enquanto as investigações avançavam, outra batalha silenciosa acontecia: a reconstrução do clube. A Chapecoense precisava decidir se continuaria existindo. Não era apenas uma questão esportiva, era psicológica, era emocional, era quase espiritual. Como voltar a jogar futebol depois de enterrar quase todos os seus companheiros? Alguns dos sobreviventes ainda estavam hospitalizados, enfrentando cirurgias delicadas e longos períodos de recuperação. Um goleiro lutava contra infecções graves. Um zagueiro precisou reaprender a andar. Cada boletim médico era acompanhado como uma final de campeonato. A cidade torcia não por gols, mas por sinais vitais estáveis. Você consegue imaginar sobreviver a algo assim e ter que conviver com a memória de quem não voltou? O peso psicológico era imenso. Culpa, tristeza, flashbacks constantes da queda. O barulho imaginário dos motores falhando ecoando na mente. Mesmo assim, entre lágrimas e homenagens, dirigentes começaram a receber ligações inesperadas. Clubes de todo o país ofereciam jogadores por empréstimos sem custo. Atletas se voluntariavam para vestir a camisa verde. Alguns abriam mão de salários mais altos para fazer parte daquela reconstrução histórica. Mais adiante você vai entender por que isso é importante. O gesto não era apenas solidariedade esportiva, era um pacto coletivo para que a tragédia não fosse o fim, para que o nome do clube não se tornasse apenas uma lembrança dolorosa. O adversário que disputaria a final continental fez um pedido formal para que o título fosse concedido simbolicamente à equipe brasileira, um ato de respeito que atravessou fronteiras. Mas reconstruir não significava apagar. Cada novo jogador que chegava encontrava um vestiário com fotos nas paredes, camisas penduradas com nomes que jamais voltariam a ocupá-las. O primeiro treino foi marcado por silêncio e lágrimas. A bola rolou timidamente, quase como se pedisse permissão. Você consegue imaginar vestir a camisa de alguém que perdeu a vida dias antes? Não era apenas responsabilidade esportiva, era carregar uma memória. Enquanto isso, relatórios finais começavam a apontar responsabilidades mais claras. A autonomia da aeronave era insuficiente. A decisão de não declarar emergência com antecedência reduziu as chances de prioridade para pouso. Falhas administrativas foram identificadas. A empresa aérea entrou em colapso financeiro e deixou de operar. O nome da companhia desapareceu dos céus, mas as perguntas continuaram. Alguns especialistas argumentaram que, mesmo com erros graves, houve uma combinação trágica de fatores: atraso na autorização de pouso, outro avião em situação crítica solicitando prioridade, condições climáticas adversas. Uma cadeia de eventos que, isoladamente, talvez não fosse fatal, mas juntos foram devastadores. Mas isso não é tudo. Teorias alternativas começaram a circular. Especulações sobre economia extrema de combustível para reduzir custos, pressões internas por lucro, supostas falhas de fiscalização em voos fretados internacionais. Nada comprovado como conspiração deliberada, mas suficiente para alimentar dúvidas persistentes. Porque quando tantas vidas são perdidas, a mente humana busca explicações que façam sentido. Na pequena Chapecó, o luto oficial deu lugar a uma transformação silenciosa. Murais foram pintados pela cidade. Nomes das vítimas passaram a batizar ruas e escolas. O estádio ganhou um novo significado. Não era apenas arena esportiva, era memorial. E então chegou o dia do retorno oficial aos gramados. O estádio lotado, torcedores segurando cartazes com fotos dos que partiram. Um minuto de silêncio que pareceu durar uma eternidade. Alguns jogadores não conseguiram conter as lágrimas durante o hino. Essa parte é fundamental, porque ali, naquele momento, o futebol deixou de ser apenas competição.
tornou-se resistência. Cada passe, cada corrida, cada disputa de bola carregava uma mensagem implícita: nós continuamos. O primeiro gol marcado após a tragédia foi celebrado como se fosse um título mundial. Jogadores se abraçaram, apontando para o céu. A torcida explodiu em lágrimas e gritos. Era impossível não sentir que algo maior estava acontecendo ali. Você consegue imaginar a mistura de dor e orgulho naquele instante? Mas a reconstrução não era linear. Vieram derrotas duras, pressões financeiras, a realidade de competir sem a mesma estrutura técnica anterior. O clube precisou reorganizar categorias de base, redefinir estratégias, lidar com expectativas irreais de quem via na equipe um símbolo quase mítico, porque há uma diferença entre solidariedade momentânea e sustentabilidade a longo prazo. E manter-se competitivo exigia mais do que emoção. Exigia planejamento, recursos, estabilidade. E é aqui que a história ganha uma nova camada. Algumas promessas de ajuda não se concretizaram totalmente, empréstimos temporários acabaram. Jogadores retornaram a seus clubes de origem. A Chapecoense precisou caminhar com as próprias pernas novamente. A cidade, embora unida, enfrentava também suas próprias dificuldades econômicas. Mesmo assim, o nome do clube já estava inscrito na memória mundial. Documentários foram produzidos, livros publicados, homenagens internacionais repetiam a mesma imagem: o verde resiliente que renasceu das cinzas. Mas ninguém estava preparado para o que viria nos anos seguintes. Porque a dor não desaparece apenas porque o time voltou a jogar. Ela se transforma, se infiltra em datas comemorativas, em aniversários, em cada novo embarque para jogos fora de casa. Toda viagem de avião passou a carregar um peso invisível. Você consegue imaginar o silêncio dentro de um voo? Anos depois, quando a equipe precisava atravessar o continente novamente? Olhares discretos. Respirações mais profundas durante a decolagem. Pequenos gestos que revelavam cicatrizes invisíveis. As investigações oficiais encerraram-se com conclusões técnicas claras sobre negligência operacional. Processos judiciais continuaram por anos, buscando compensações financeiras às famílias. Alguns acordos foram firmados, outros seguiram em disputa, mas nenhuma decisão jurídica conseguiria oferecer a única coisa que realmente importava: a volta no tempo. E assim, a tragédia da Chapecoense deixou de ser apenas um acidente aéreo. Tornou-se um marco histórico sobre segurança, responsabilidade e os limites do risco em nome da economia. O que aconteceu depois mudou tudo. Regulamentações foram revisadas. Protocolos de abastecimento passaram a ser discutidos com mais rigor. A comunidade internacional da aviação analisou o caso como exemplo do que jamais deveria se repetir. O preço pago foi alto demais. Mas ainda havia uma pergunta que ecoava silenciosamente na mente de muitos: se aquele avião tivesse alguns minutos a menos de espera, se houvesse combustível extra, se a emergência tivesse sido declarada antes, quantas vidas poderiam ter sido salvas? Será que foi realmente apenas uma fatalidade? Enquanto essas questões permaneciam sem resposta definitiva no coração das famílias, a cidade de Chapecó aprendeu a conviver com duas realidades simultâneas: a dor eterna da perda e o orgulho eterno da memória. E no centro dessa dualidade, a camisa verde continuava sendo vestida, não apenas como uniforme esportivo, mas como símbolo de algo maior, algo que nasceu da tragédia e se transformou em legado. Mas o legado, como você vai perceber, carrega luz e também sombras que poucos têm coragem de enfrentar. Existe algo que quase ninguém sabe, e é justamente isso que transforma essa história em muito mais do que um acidente aéreo. Anos se passaram, mas há uma imagem que nunca envelhece na memória coletiva. A encosta da montanha coberta por neblina, destroços espalhados entre árvores úmidas
e o silêncio pesado que parecia engolir qualquer som. Aquele cenário virou símbolo de um ponto sem retorno. Mas o que quase ninguém percebe é que as consequências reais da tragédia continuaram se desenrolando muito depois das manchetes desaparecerem. Porque quando as câmeras foram embora, quando os minutos de silêncio deixaram de abrir as partidas, quando as homenagens se tornaram menos frequentes, a dor permaneceu. Você consegue imaginar viver com uma ausência que nunca se resolve? Os sobreviventes carregaram cicatrizes que iam muito além do físico. Alguns voltaram aos gramados, outros nunca mais conseguiram. Houve quem precisasse reconstruir a própria identidade, reaprender a caminhar, a treinar, a dormir sem reviver o impacto na montanha. O barulho dos motores falhando tornou-se um fantasma íntimo. E é aqui que a história fica mais humana do que nunca. Um dos goleiros sobreviventes enfrentou cirurgias sucessivas, infecções graves, risco real de amputação. Médicos falaram em milagre. Torcedores rezaram dia após dia. Quando ele voltou a pisar no campo, não era apenas um atleta retornando, era um símbolo vivo de resistência. Mas por trás do aplauso, havia noites insones, dores crônicas, lembranças que nenhum tratamento podia apagar. Outro jogador precisou reaprender movimentos básicos. Cada passo era uma vitória silenciosa. Cada treino era uma batalha contra o próprio corpo. O que aconteceu depois mudou tudo, porque a recuperação não era apenas física, era psicológica, era espiritual. Enquanto isso, processos judiciais seguiam seu curso lento. Famílias buscavam responsabilização. A empresa aérea já não existia mais. Dirigentes foram investigados. Relatórios apontaram falhas graves de planejamento, decisões arriscadas, ausência de margem de segurança. Mas as sentenças legais nunca carregam o mesmo peso das sentenças emocionais. Alguns familiares declararam publicamente que não buscavam vingança. Buscavam respostas, buscavam garantias de que aquilo jamais se repetiria. Mas isso não é tudo, porque mesmo com laudos técnicos detalhados, a sensação de que algo poderia ter sido evitado nunca desapareceu completamente. Você consegue imaginar receber a confirmação oficial de que houve negligência e ainda assim perceber que isso não traz paz? A justiça pode encerrar um processo, mas não encerra a saudade. O clube, por sua vez, viveu altos e baixos. Houve temporadas de superação surpreendente, classificações improváveis, vitórias celebradas como milagres. Mas também houve rebaixamentos dolorosos, crises financeiras, questionamentos sobre gestão. A reconstrução permanente mostrou que a tragédia havia deixado marcas estruturais profundas. E então surgiu uma reflexão incômoda. Até que ponto o símbolo da superação também se tornou um peso? Jogadores que chegavam ao elenco sentiam a responsabilidade de honrar uma história que não viveram. Cada derrota parecia maior. Cada erro era analisado sob a sombra do passado. Você consegue imaginar jogar sabendo que carrega não apenas uma camisa, mas a memória de 71 vidas? Essa parte é fundamental. Com o tempo, a tragédia da Chapecoense passou a ser estudada em cursos de aviação, citada em debates sobre regulamentação internacional, lembrada como um divisor de águas na discussão sobre autonomia de combustível e protocolos de emergência. O caso deixou de ser apenas esportivo, tornou-se referência técnica. Mas, paralelamente, uma camada mais silenciosa da história começava a ganhar atenção: o impacto psicológico coletivo. Psicólogos falaram sobre luto comunitário, sobre trauma compartilhado, sobre como uma cidade inteira precisou passar por terapia simbólica através do futebol. Em aniversários da tragédia, o estádio volta a encher. Velas são acesas novamente. Os nomes são lidos em voz alta. O silêncio retorna por alguns minutos. E naquele silêncio, parece possível ouvir ecos da última viagem. Será que foi realmente apenas uma sequência de erros técnicos? Porque quando se analisa profundamente, percebe-se que a história
envolve muito mais do que combustível insuficiente. Envolve decisões humanas sob pressão, envolve confiança excessiva, envolve a crença de que vai dar certo, mesmo quando os números indicam risco, uma lição que ultrapassa a aviação e invade a própria natureza humana. Quantas vezes ignoramos margens de segurança em nome da economia? Quantas vezes acreditamos que o improvável nunca acontecerá conosco? A tragédia da Chapecoense escancarou o preço dessa mentalidade. E ainda assim, no meio de tanta dor, nasceu algo poderoso. Uma rede global de solidariedade. Um adversário que abriu mão do troféu por respeito. Clubes rivais que se uniram, torcedores que aprenderam a enxergar além da competição. Mais adiante você vai entender por que isso é importante. Porque no fim das contas, a história não termina na montanha. Ela continua cada vez que alguém veste a camisa verde. Cada vez que um jovem jogador entra em campo carregando um legado que começou muito antes dele. Existe algo que quase ninguém sabe. Nos bastidores, familiares das vítimas mantêm contato entre si até hoje. Criaram laços que nasceram da dor, transformaram o sofrimento em apoio mútuo, em projetos sociais, em iniciativas que ajudam outras famílias vítimas de acidentes. A tragédia gerou uma comunidade invisível, unida pela memória. Você consegue imaginar encontrar força justamente no ponto mais profundo da perda? Essa talvez seja a parte mais surpreendente de toda essa história. O mundo do futebol seguiu adiante. Novas finais foram disputadas, novos campeões foram celebrados. Mas sempre que um time embarca rumo a uma decisão continental, há quem lembre daquela noite de novembro. Há quem pense na aeronave cruzando o céu escuro, calculando cada litro de combustível. E no silêncio antes da decolagem, talvez exista uma consciência maior agora. Uma cautela que antes não era tão visível. Se vidas foram salvas no futuro por causa das lições aprendidas ali, então o legado ultrapassou o esporte. Mas legado não apaga nomes, não substitui abraços, não preenche cadeiras vazias na mesa de jantar. O que descobriram depois foi assustador, mas o que permanece até hoje é ainda mais impactante. A memória coletiva de um time que saiu da condição de azarão para se tornar símbolo mundial de resiliência. A Chapecoense continua. Cai, levanta, luta, como sempre fez desde os tempos difíceis antes da fama. A diferença é que agora cada passo carrega uma história que o mundo inteiro conhece. E talvez seja essa a maior ironia de todas. Um clube que buscava reconhecimento continental acabou sendo eternizado por algo que ninguém desejava. Mas ninguém estava preparado para o que viria, porque o que veio foi uma transformação definitiva, não apenas do clube, mas da cidade, do futebol, da aviação, da forma como entendemos risco e responsabilidade. No fim, a pergunta que permanece não é apenas como aconteceu, é o que fazemos com isso agora? Você consegue imaginar o peso dessa resposta? Naquela montanha colombiana, o relógio parou para 71 pessoas. Mas para o mundo, ele continuou correndo. E a cada ano que passa, a história da Chapecoense deixa de ser apenas uma tragédia e se torna um lembrete permanente da fragilidade da vida e da força que pode nascer mesmo das ruínas. Porque enquanto houver alguém para contar essa história, eles nunca desaparecerão completamente. E talvez seja essa a única vitória possível depois de uma noite tão escura